A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede. Podemos estar aqui mais uma vez para postarmos mais um comentário de uma das nossas lições. Dessa feita a lição de número 13, de 29 de dezembro de 2019. É a última lição desse último trimestre do ano de 2019. Graças a Deus nós estamos aí vencendo mais um ano. Também mais uma série aí de lições desse último trimestre. E a lição de hoje nos apresenta a velhice de Davi. Nós vimos aqui durante as lições que se passaram, nós temos trabalhado aí em torno do livro de Samuel. Nós podemos observar aí sobre a liderança, o governo divino nas mãos humanas. Nós podemos trabalhar sobre o chamado de Samuel, vimos sobre a monarquia em Israel. Falamos um pouco sobre Saul, primeiro rei de Israel, e finalizando falando sobre Davi, esse rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, e abordamos aí todas as grandezas do reino de Davi, as suas vitórias, conquistas, como também os seus fracassos, os seus pecados. E nessa última lição nós estaremos falando então sobre a velhice de Davi, o final da vida de Davi. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: ainda que a minha casa não seja tal como Deus, tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz. Esse é um texto que nós temos aí no livro de 2 Samuel, capítulo 23, o verso 5. Não estarei comentando esse texto, porque ele aparecerá aí na leitura bíblica em classe. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Esse é um ponto muito significativo aqui da lição, nessa verdade que deve ser posta em prática, porque o comentarista aqui nos apresenta que a verdadeira essência da vida não é a quantidade de tempo que nós vivemos, se vivemos muito ou se vivemos pouco, é como nós vivemos a vida que Deus nos deu, como a nossa existência ela é vivida, ela é vivenciada diante de Deus. E aqui o comentarista coloca que o mais importante da vida é exatamente se nós vivemos diante de Deus e se nós vivemos para Deus. Então isso é muito interessante, saber que nós possamos aproveitar o tempo da nossa vivência, o tempo de vida que Deus nos dá, que a nossa existência ela seja uma existência bem vivida. Existem aqueles que no sentido dos dias tem longos dias na terra, mas que não os vive de maneira intensa, não os vive de maneira que venha a glorificar a Deus e também a trazer o bem para a humanidade. Existem aqueles que, apesar de não viverem tantos, mas que vivem com intensidade. Então isso aqui eu acho muito significativo, nós entendermos que a essência da vida, o principal da vida é sabermos viver o tempo de vida que Deus nos permite viver, que a nossa existência ela possa ser para Deus e que ela possa glorificar a Deus, em Deus e para Deus. Então isso eu penso que também é o mais importante na nossa curta existência. Segundo Samuel, capítulo 23, os versos 1 ao 7, aí são os textos da nossa leitura bíblica em classe. O primeiro verso do capítulo 23 nos apresenta: essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, ou do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Aqui é interessante porque quando o texto nos apresenta que essas são as últimas palavras de Davi, não são últimas necessariamente no sentido de que depois de ter dito essas palavras que ele necessariamente morreu, mas é no sentido mais de dizer que são as últimas palavras escritas de Davi, palavras ungidas por Deus que ficaram registradas. E é interessante que o texto nos apresenta característica de Davi aqui, já agora velho, mas mostrando quem é a figura de Davi, que Davi é esse filho de Jessé,
como o texto diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em alturas. Levantado por quem? Por Deus. Davi foi tirado de entre o rebanho do seu pai para poder se tornar rei de Israel. Então ele foi elevado às alturas, ele é ungido do Deus de Jacó, como o texto nos diz, e o suave em salmos de Israel, aquele que fez grandes e maravilhosos salmos cantados na nação de Israel. Aí o verso 2 nos fala o que então Davi disse, como nos diz o texto. Essas são as últimas palavras de Davi. O que ele disse? Ele disse o seguinte: o Espírito do Senhor falou por mim. Isso aqui é muito interessante, porque aqui o texto nos mostra que Davi ele tinha consciência de que os seus salmos eram da parte de Deus, que ele recebeu de Deus uma capacitação espiritual para salmodiar e para profetizar através dos seus salmos. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca, o que Davi testemunha quanto àquilo que ele havia recebido de Deus para poder escrever e cantar. O verso 3, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Então aqui ele deixa bem claro que foi Deus quem havia dito a ele, foi o Deus de Israel, a rocha de Israel, que havia dito a ele, que havia inspirado para escrever. Haverá um justo, aí ele já começa aqui a profetizar, mostrando aquilo que Deus faria e seria da sua descendência quanto a um rei que reinaria com justiça. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Que mostra sobre essa metáfora aqui sobre o sol, o esplendor do sol, que é necessária a vida, e sobre a terra brotando. E mostrando exatamente que nasceria alguém, que nasceria um rei, que haveria um justo que haveria de dominar sobre os homens, que haveria um justo que haveria de governar, não como ele, mas com justiça, não como Davi, mas esse justo seria perfeito, seria um rei eterno que haveria de governar, e que o seu governo, como o sol que sai para dar vida à natureza, seria então esse governo de Cristo, que ele governaria com justiça, como a luz da manhã, e a sua vinda seria cercada de bênçãos, ele se adquiriria, ou a bênçãos advinda da sua vinda seria exatamente como erva que brotava na terra. E é interessante que o verso 5, ele diz dentro desse contexto: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, ou seja, ainda que a minha casa, a casa de Davi, ele não tenha sido tão perfeito, tão justo, mas ele diz, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno. Davi está reconhecendo que apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, vamos dizer assim, do seu insucesso até mesmo em relação à criação dos seus filhos, em relação ao seu lar, mas que Deus havia feito um concerto com ele, com a casa de Davi, ele estabeleceu um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, ou seja, a casa de Davi, o concerto de Deus prevaleceria, seria guardado por suas gerações, porque foi Deus que havia prometido, e ele diz, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar, apesar de que o reino definitivo, Deus ainda não havia se manifestado definitivamente, era uma profecia para o futuro, que de Davi sairia o Redentor, que ele teria semente perpétua, mas ele já enaltece a Deus, dizendo exatamente que esse concerto feito com sua casa, que ele seria guardado, uma vez que era um concerto feito com o próprio Deus, e esse conceito era um conceito eterno. E desse conceito, exatamente, ele vai mostrar a base de toda a sua confiança, quando ele aponta que a sua salvação dependia exatamente, o seu prazer estava exatamente em Deus, por isso ele guardaria esse concerto para que no tempo certo ele pudesse vir à tona, ele pudesse brotar. Aí o verso 6 desse texto nos apresenta, porém, os filhos de Belial, depois que Davi fala do concerto que ele tinha com Deus e nas suas gerações, que esse conceito seria guardado, ele fala sobre os filhos de Belial, sobre os rebeldes, quando ele diz no verso 6, porém os filhos de Belial serão todos como espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, serão rejeitados.
mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Aqui ele fala sobre o fim dos ímpios, dos filhos de Belial, que seriam punidos, que seriam, no caso, destruídos por Deus. E aí a leitura, o comentário da nossa lição, a introdução, nos diz assim: não há nada de pejorativo na palavra velhice. Uma vez que nós vamos tratar aqui sobre o tema velhice, a lição está colocando que nada há de pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas da idade avançada, mas também de maturidade e experiência. Por isso, o hebraico seibá a define como cabelos grisalhos, cabeça encanecida. Nas Escrituras, a velhice é vista como fonte de bênção, como diz no Salmo 92, o verso 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. A velhice pode ser boa ou ruim, isso dependerá da forma como vivemos, cada fase de nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sábios. Isso aqui é muito interessante porque essa primeira parte aqui da introdução nos apresenta que nada há de pejorativo na velhice, mas que a Bíblia nos apresenta a velhice como sendo sinônimo de uma maturidade, de experiência, e esse é o sentido que a velhice nos remete, a maturidade, a experiência. E no caso aqui esse termo hebraico seibá define a velhice como cabelos grisados, no caso cabeça encanecida, e as Escrituras vão mostrar exatamente a velhice como uma fonte de bênção. A velhice como uma fonte de bênção, sendo, portanto, como o texto nos diz, que na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Portanto, o que nós podemos perceber aqui que o problema não está na velhice, a questão é como nós vivermos a nossa vida, como nós encararmos não só a velhice, mas como nós encaramos cada momento da nossa vida. É possível alguém na juventude não ser feliz, não aproveitar bem a sua juventude, quando alguém, no caso, possa, no caso, experimentar e saber valorizar bem a sua velhice e dar frutos ainda na velhice. Então, o importante é exatamente a questão da velhice ser boa ou ruim, como a lição coloca, vai depender de como nós vivemos a nossa vida, como nós encaramos a nossa vida diante de Deus e diante dos homens. Os últimos momentos da vida de Davi, já na velhice, foram conturbados, conforme descrito em 1 Reis, aí os males que vinham sobre a sua casa, mas pela sua peregrinação e comunhão com Deus, ele finda sua missão com uma grandiosa ação de graças ao Senhor, que chamara desde, no caso, que eu chamara desde a meninice. Então, apesar das dificuldades, dos males que veio sobre a casa de Davi, mesmo ainda na sua velhice, Davi ele pôde findar a sua vida, chegar à velhice com os olhos postos em Deus, dando um testemunho da sua fé e da sua dependência de Deus. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta uma visão geral sobre a velhice. Primeiro subtópico: concepções antigas e modernas. É o primeiro subtópico. Há 2.500 anos, o filósofo egípcio Ptah-hotep descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. Segundo esse filósofo, a velhice é um infortúnio para o qual todo ser humano encaminha, ou está caminhando. O poeta inglês William Shakespeare não via a velhice com bons olhos. Antes relatou que os anos crepusculares trazem uma segunda infância e simples esquecimento, vendo a velhice também como algo negativo. O tom da concepção moderna sobre a velhice é desgastante, ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severa. É a maneira como, infelizmente, muitos tratam a velhice na atualidade. Entretanto, o respeito por cada fase da vida é ordenado por Deus. É Deus quem estabelece o nascimento, a fase da infância, da adolescência, da juventude e da velhice. E cada uma dessas fases deve ser valorizada e respeitada, porque é o próprio Deus que assim o estabelece.
Então isso é muito interessante. E ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem ou idoso. Tem se veiculado nos meios de comunicação o descaso com que muitos tratam os mais velhos. Sem dúvida, isso se deve ao esfriamento do amor e ao aumento do pecado, gerando ingratidão e desrespeito. Por isso, a igreja deve manter programas especiais para idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. É necessário que nós valorizemos os nossos idosos, e a igreja em especial, ela tem um programa que venha contemplar as necessidades dos idosos e valorizá-los como sendo uma fase da vida que pode ser explorada no bom sentido, que pode ser utilizada para o engrandecimento do reino de Deus, e por que não dizer também para trazer benefícios para a própria sociedade como um todo, uma vez que a experiência acumulada, o saber, tudo aquilo que a velhice pode oferecer para essa geração é algo indispensável. Aí o subtópico 2 desse ponto nos apresenta a concepção bíblica. A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, chegando a 969 anos. Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idade e diversos problemas. Matusalém viveu até 969, mas teve outros que viveram menos, mas que chegaram à velhice com muitos problemas, como foi o caso de Isaac, que já não enxergava muito bem quando, no caso, chegou à velhice, mas não tão velho em si comparando, por exemplo, com Matusalém. Foi o caso também de Basilai, que afirmou que devido à idade já não se interessava mais pelas finas iguarias, o seu paladar já não cooperava mais, podemos dizer assim. A Bíblia relata, porém, 2 homens de idade avançada que não foram atingidos pelos sintomas e problemas da velhice. O primeiro foi Moisés. Muito interessante. Em Deuteronômio 34, verso 7, é dito que seus olhos nunca escureceram, nem ele perdeu o seu vigor. Moisés já depois de velho, mas os seus olhos não se escureceram, e ele também não perdeu o seu vigor, mostrando o vigor de Moisés mesmo na velhice. Em segundo também fala de Caleb com 84 anos, ele falou a Josué que Deus lhe tinha conservado até aquele momento, que agora ele com essa idade, 84, cerca de 85 anos, ele tinha o mesmo vigor de 40 anos atrás, quando ele havia sido chamado. Ele ainda iria conquistar as terras que lhe coube, lhe foram destinadas por herança. Então mostra exatamente homens que viveram bem na velhice, que puderam chegar à velhice com muito vigor, com muita garra. A velhice virá para todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, pois dessa forma poderá ser encarada com naturalidade, longe de qualquer estereótipo. É encarar a velhice como uma fase muito importante da vida e de que também ela deva ser utilizada para o bem de todos. Problemas na velhice é o segundo tópico da lição. Problemas na velhice de Davi. Aí nós vemos aí o primeiro tópico, apresenta a velhice de Davi. Aí 1 Reis capítulo 1, verso 1 a 4. 1 Reis 1 a 4 nos vai apresentar a velhice de Davi. 1 Reis 1 a 4 diz assim: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém ele não se aquecia. Não se aquecia, no caso, na sua velhice. Então disseram-lhe os seus servos: busque para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e a acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu, ou seja, o rei não teve relações sexuais com ela. Então nos mostra aqui a velhice chegando para Davi, quando ele já, no caso, tinha essa necessidade específica, porque não se aquecia à noite, devido ao frio do seu corpo, e traz então essa virgem, essa sulamita, Abisag, para que ela pudesse cuidar do rei e deitar com o rei, para que ele pudesse ser aquecido. Então aí nesse texto vai descrever alguns problemas que atingia a Davi na sua velhice. Ali se esclarece que a velhice
não poupa ninguém. Por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram sua vida e das causas naturais, com aproximadamente agora 70 anos, as forças de saúde de Davi já tinham definhado, seu corpo não conseguia manter-se aquecido, essa era a sua dificuldade. Davi é o exemplo de como começa o declínio da vida, conforme expõe Eclesiastes 12, isso aqui é interessante nós observarmos, que vai exatamente abordar em relação a essa questão da vida, como a vida, tudo na vida é passageiro e não é diferente em relação à saúde do homem, em relação ao curto tempo de vida que o homem tem na face da terra. Eclesiastes 12, 1-7 diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento. Mostrando o quê? Que a juventude passa e a velhice, ela chega. Antes que o sol se escureça, antes que escureça o sol, a lua e a luz e as estrelas, a questão do problema na visão, e torne a vir a nuvem depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, que seriam, no caso aí, os dentes, no caso, a boca, já no caso, a tremura natural, se curvarem os homens fortes, que são os dentes, e cessarem os moedores, ou seja, perderem os dentes, por serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, no caso os olhos, e as duas portas da rua se fecharem, também a questão da visão, por causa do ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes de canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai da sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Isso aqui é muito interessante, que vai descrevendo esse dia da velhice, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedaça o copo de ouro, e se despedaça o cântaro junto à fonte, e se despedaça a roda ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então esse provérbio aqui, esse pensamento, podemos dizer aqui, aí do livro de Eclesiastes, ele vai exatamente mostrando a necessidade do homem lembrar-se de Deus enquanto ele é jovem e saber que tudo na vida é passageiro. Portanto, devemos aproveitar, como aqui a lição nos coloca, a nossa adolescência e a juventude na presença de Deus, que possamos consagrar nossa força e nosso vigor a Deus. Louvado seja Deus. E aí o tópico 2, o subtópico 2, ainda nesse ponto, sobre os problemas na velhice de Davi, temos aqui um problema na saúde, agora um problema também muito sério enfrentado, enfrenta mais uma rebeldia de um dos seus filhos, dessa vez agora o seu filho Adonias. Nós vimos sobre a rebeldia do seu filho Absalão, o qual ele acabou perdendo numa batalha, e agora um outro filho seu rebela-se contra ele, que é exatamente o seu filho Adonias. Aí em 1 Reis, aí no capítulo 1 de 1 Reis, nós vamos ver um pouco sobre a rebeldia de Adonias, e aí nós já lemos aí alguns versos, nós vamos aqui dar sequência. Nos diz o seguinte, aí no verso de número 4, verso de número 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. Era mais um se rebelando contra o seu pai. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Assim como fez Absalão na sua rebeldia, agora também Adonias, um outro filho de Davi, faz a mesma coisa. E é interessante que nos mostra aqui, traz uma informação, um texto, no verso 6, que nos mostra aqui exatamente uma fraqueza de Davi quanto à direção da sua casa, em especial quanto à correção desse seu filho Adonias. Quando diz o verso 6, e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizestes assim? Então Davi não repreendia o seu filho nas suas atitudes. É aqui o texto coloca, nunca o seu pai o havia contrariado, dizendo, por que faz assim? E como era esse menino, no caso esse homem?
e era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão. Então era irmão de Absalão, tão formoso quanto Absalão. Era também este outro filho de Davi. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo Adonias. Nós vemos aqui que Adonias, então, ele conseguiu conquistar Joabe, o comandante de Davi. E diz aqui que Joabe tinha inteligência ou entendimento, ou seja, era levado por Adonias, estava contribuindo com Adonias naquela sua rebelião. Então, tanto Joabe, e ainda mais estranho ainda, é que Zeruia, no caso aqui, além de Joabe, filho de Zeruia, tinha também aqui Abiatar, um sacerdote de Davi, que também, de uma certa maneira, agora estava pendendo para o lado de Adonias para conspirar contra, no caso, o seu pai. É interessante a gente observar que por Joabe, Davi já havia se estranhado com Joabe em alguns momentos, por algumas atitudes que ele havia tomado, mas em relação a, no caso, a Abiatar, o sacerdote, não há nada assim mais claro, pelo menos até onde eu pude ver. E agora eles estavam exatamente tendendo para o lado de Adonias. Aí na sequência diz, porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha não estavam com Adonias, ou seja, não apoiavam Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servo do rei. Porém Natã, profeta, e Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo, não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Então Davi já não sabia, o seu filho agora havia conspirado e se declarado rei, mesmo sem o consentimento de seu pai. No verso 12, aí então, nós temos aqui que aconselha-se então a Batseba a procurar exatamente, no caso aí, a Davi, para cobrar dele uma promessa que ele havia feito de colocar Salomão para reinar. Então falou Natã a Batseba exatamente aconselhando a ela para que procurasse, no caso, a Davi. Aí ele diz o seguinte, vem pois agora, deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e diz-lhe, não jurastes tu, rei, senhor meu, a tua serva dizendo que certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, porque, pois, reina Adonias. Esse era o conselho que Natã dava a Batseba. Eis que estando tu ainda falando como rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E Natã dizendo que ele entraria quando ela estivesse falando e confirmaria as palavras de Batseba. Confirmaria essas palavras. O verso 15. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e era o rei muito velho. E Abisai, que era sunamita, servia ao rei. Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei, que tens? E ela lhe disse, Senhor, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Verso 18. E agora eis que Adonias reina, e agora, o rei meu senhor, não sabes. E matou vacas e bestas, e cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, convidou, mas aos teus servos Salomão não convidou. Aí, no caso, aí tem a sequência do texto, que ela começa a colocar toda a situação, porém o rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declare quem assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. De outro modo sucederá que quando o rei meu senhor dormir com seus pais, e eu e Salomão meu filho seremos os culpados. E estando ela ainda falando, aí entra Natã, que havia no caso aconselhado.
eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o teu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote, e esses que estão comendo e bebendo perante ele, dizendo: viva o rei Adonias. Aí, porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Verso 27. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? Natã inquire isso a Davi. E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Verso 29. Então jurou o rei e disse: viva o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, ele dizendo a Batseba, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então nós temos aqui Davi agora, ele mandando já, naquele mesmo instante, executar a ordem de consagrar Salomão, de ungir Salomão como seu substituto. Então, Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E aí nos versos seguintes, verso 32, e disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, a Benaia, filho de Joiada, e entraram à presença do rei, e o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir meu filho Salomão a mula, que era uma mula que só o rei Davi montava, que é minha, e fazei-o descer a Gion. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocarás a trombeta e direis: viva o rei Salomão. E foi exatamente o que eles fizeram. Exatamente o que eles fizeram. Então subireis após ele, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre a nação de Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça com que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo, sagrado, e ungiu a Salomão, e tocou a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. Então nós temos aqui a consagração do rei Salomão diante daquela circunstância onde Adonias ele se levantava contra, no caso, o seu pai, para poder querer reinar no lugar do seu pai. Então, novamente, o texto reforça na velhice de Davi. Estando ele doente, sem força, Adonias aproveita-se desse instante para declarar-se rei. Ele tem quase os mesmos traços de Absalão: a beleza, a astúcia. É formoso de aparência e exalta a si próprio, dizendo: eu reinarei. Apresenta-se ao público com características de realeza, carros e cavaleiros, 50 homens correndo à sua frente, assim como fez, no caso, Absalão. Ao contrário de Absalão, que sofria a oposição de seu pai, isso aqui é interessante, Absalão, ele sofria a oposição de seu pai, aqui o texto nos apresenta que, ao contrário disso, Adonias, ele não sofria oposição de seu pai, o seu pai não reclamava, como nós lemos do texto, e ele achou que isso facilitaria ele tomar o governo de seu pai. Adonias sabia que não haveria qualquer entrave para o seu plano, pois fora criado sem qualquer disciplina, como deixa clara a expressão na palavra de Deus que nós lemos. Nunca seu pai o tinha contrariado.
Adonias representa aqueles que querem ser líderes segundo a sua própria vontade, que exaltam a si mesmo, desprezando a vontade de Deus. Essa postura vai lhe custar a própria vida. Então, Adonias, ele vai pagar caro por causa disso, exatamente por causa dessa postura de querer engrandecer-se a si mesmo. E aí o tópico 3 é Salomão, constituído Salomão como rei, que nós já lemos. Já no seu leito de morte, doente e velho, Davi teve de atuar firmemente para constituir Salomão como rei, como nós já vimos. Ele chama Zadok, Natan, Benaia, passa-lhes as necessárias instruções, seguindo os costumes da separação de um rei e a unção, no caso do seu filho Salomão, e o anúncio público. Aí Davi dá a ordem para Salomão que fosse colocado em sua mula, sobre a qual somente o rei andava, e ele foi então escoltado até Gion, como nós já lemos, em direção ao vale de Cedron, e a unção foi feita por Zadok com óleo do tabernáculo, um óleo santo, que isso aqui tinha um símbolo muito grande diante do povo, e ungindo com óleo santo. Esse óleo ele simbolizava exatamente a confirmação divina do reinado de Salomão, com esse óleo vindo do tabernáculo, e somente a partir daí é que Salomão poderia então assumir o trono. Aí é interessante nós observarmos que nós vamos ver as palavras de Davi, só retomando um pouco em relação, já que o texto aqui ele sinaliza em relação à rebeldia de Adonias, que ele pagaria com sua própria vida. Esse texto está escrito exatamente aí no livro de 1 Reis, no capítulo 2, capítulo 2, o verso 12 a seguir, quando nos diz assim: e Salomão se assentou ao trono. Salomão, já depois de estando governando, ele sentou ao trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificava sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betsaba, ou a Batseba, mãe de Salomão, e disse a ela, é de paz a tua vinda? E ele disse, é de paz. Então disse ele, uma palavra tenho a dizer-te. E ela disse, fala. Disse ele, pois, bem sabes que o reino era meu, ele dizendo que ele que deveria estar no lugar reinando. E todo Israel tinha posto em mim, no caso, as vistas em mim, para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu para meu irmão, porque isso foi feito pela parte do Senhor. Ele reconhece, ele seria um herdeiro legal, sim, mas Deus havia escolhido a Salomão. Assim que agora uma só petição te faço. Ele falando para Batseba, não me rejeites. E ela diz, fala. E disse ele, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. Esse pedido aqui era exatamente uma afronta de Adonias, uma afronta à memória de Davi, que a essa altura aqui, Davi já havia, no caso, morrido. Por quê? Porque Abisag, a sunamita, tinha sido a última mulher de Davi, mesmo que ele não teve relações com ela, mas só a mulher que esteve ao lado de Davi. E pedir Abisag era uma afronta, era como se estivesse afrontando a memória de Davi, a casa de Davi, e ao mesmo tempo pedir a mulher do rei era como se estivesse pedindo o próprio reinado. Isso soou mal aos olhos de Salomão. E olha o que aconteceu na sequência. Aí o verso 21, e ela disse, ela no caso, Batseba disse então a Salomão, desse Abisag, a sunamita, Adonias teu irmão por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, e por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino. Já que está pedindo a mulher que era de Davi, por que não pede também o reino? Porque é meu irmão maior, pede para ele o reino. Para ele digo, e também para Abiatar, pede para Abiatar, para o sacerdote, pede para Abiatar, pede também para Joabe, filho de Zeruia, pede o reino para eles. E verso 23, e jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça e outro tanto, se não falar Adonias esta palavra para a sua vida. Agora, pois, viva o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E aí o verso 25, e enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele, e ele morreu. Aí vemos aqui o fim de Adonias, por causa da sua ganância. Vimos aqui no caso, Joabe, que havia apoiado Adonias, também foi punido.
E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que não se tinha desviado seguindo Absalão. E a Joabe também, ele vai ser punido. Mais na frente, Joabe é punido também com morte, exatamente por causa de todo o mal, por ter seguido, por ter deixado ser levado por Adonias. E aí Salomão ele vai exatamente trazer todo o mal, a consequência do mal sobre Adonias devido à sua ganância, devido à sua atitude de rebeldia para com o rei. E aí voltando ao texto, então nós vimos agora, Salomão constitui, Davi, melhor dizendo, constitui a Salomão como rei, mas aí o tópico número 4, aí, o subtópico 4 desse ponto 2, é algo bem interessante, que são as palavras de Davi a Salomão antes da sua morte. Então as palavras de Davi a Salomão e a sua morte. Davi tem consciência de que vai morrer, e isso é isso que se constata em 1 Reis 2, 1 a 4. Nesta hora brotam nos seus lábios profundas palavras com as quais aconselham seu filho. Davi diz para Salomão andar em santidade e nela conduzir o rebanho de Deus, do Deus de Israel. O rei tinha consciência plena de que uma vida de santidade só era possível pela observância completa à palavra de Deus, conforme Moisés revelara. Aí em 1 Reis é interessante que nós vamos ter exatamente quando Davi, antes de morrer e depois que ele unge a Salomão como seu filho, ele dá a ele algumas instruções, no capítulo 2, verso 1 a 4, quando ele diz o seguinte: e aproximou-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, dizendo, quais foram as instruções, as ordens de Davi ao seu filho? Eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, todo mundo um dia morre, e eu estou indo por esse caminho. Esforça ti, pois, de ser homem. Aqui ser homem no sentido, seja maduro, exerça a tua responsabilidade. Aí o verso 3, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Então aqui Davi dá as instruções, mostrando exatamente, e Salomão, seu filho, ele teria sucesso no trono, sucesso no seu governo, se ele observasse a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, se ele andasse diante de Deus, observando os mandamentos de Deus, que Deus certamente cumpriria a palavra que havia dito a ele, a promessa de que não faltaria sucessor na casa de Davi. Então esse era o conselho que Davi dava ao seu filho Salomão. Tanto Salomão quanto o povo tinham a responsabilidade de andar nos caminhos do Senhor, por causa das verdades divinas transmitidas, o que significava atentar para os estatutos do Senhor, guardar os mandamentos divinos, atentar para os decretos e os juízos do Senhor. Então era isso que Davi estava aconselhando ao seu filho Salomão. E aí o último tópico da lição, as palavras finais de Davi em sua velhice. O reconhecimento da ação do Deus de Jacó. As palavras finais de Davi, em 2 Samuel 23, 1 a 7, que nós lemos, são de louvor a Deus. Primeiramente, ele expressa sua gratidão a Deus por ter lhe favorecido em tudo. E menciona que foi levantado em alturas pelo Deus de Jacó, quando ele diz, disse o Senhor de Israel, a rocha de Israel a mim se falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então Davi aqui profetizando, falando que Deus o havia levantado e que haveria um justo que dominaria no temor de Deus. E ele apontava exatamente para um reino eterno, o reino do Messias. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino. Ele tinha consciência que ele não era divino, mas que as suas conquistas elas vinham da parte de Deus.
Então isso aqui é muito interessante. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações ao próprio respeito. Mas seu crescimento veio do Deus de Israel, como ele disse que Deus havia elevado às alturas. Reconhecer nossa fragilidade é o caminho para Deus usar-nos, sem nunca pensarmos ser alguma coisa. Como o próprio Paulo, ele reconhece quando ele realiza um milagre em determinado ambiente e diz que o povo querem sacrificar a eles. E eles vai e diz que eles eram comuns, como está no livro de Atos 14, que ele era um homem comum como qualquer outro, que eles não mereciam tal sacrifício, uma vez que eles eram homens mortais. Atos 14, verso 15, aí no contexto aí do texto diz que houve uma cura lá em Listra, de certo homem que era leso, tinha problema nos pés, era coxo desde o nascimento, e aí Paulo dá uma palavra de fé, de ordem, aquele paralítico, ele andou, e diz que a multidão, vendo o que Paulo havia feito, aí no verso 11, diziam que os deuses haviam feito semelhante aos homens e estava entre eles. E aí no verso 12, chamou a eles de Júpiter, a Barnabé de Júpiter, e a Paulo de Mercúrio, e o verso 13, e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinadas, queria com a multidão sacrificar-lhes. E aí Paulo vai, no verso 15, diz o seguinte, dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades a Deus, ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então temos aqui Paulo nessa atitude de reconhecer que ele era mortal, como qualquer dos demais homens. E Davi, ele reconhece Deus como um Senhor grandioso, ele reconhece quando ele diz que apesar do que era a sua casa, como ele diz ainda, na leitura bíblica em classe, aí de 2 Samuel 23, 5, quando ele diz, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Então nós vimos exatamente aqui ele engrandecendo ao Senhor, quando ele diz no versículo 2, o Espírito do Senhor falou sobre mim, a sua palavra esteve na minha boca, disse Deus de Israel, a rocha de Israel me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor. E aí ele fala do que Deus fez por ele no verso 1. Essas coisas são as últimas palavras de Davi. Davi, filho de Jessé, o escritor falando sobre Davi, quem era Davi, que era um filho de Jessé, e diz o homem, esse homem quem? Davi, que foi levantado em alturas e ungido. Ele era ungido do Deus de Jacó. E era um homem que fazia belos salmos. Ele começa a falar exatamente as palavras de Davi, que são palavras de Davi engrandecendo, dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele, que o Espírito de Deus o havia capacitado e a sua boca falava da parte de Deus. Então nós vimos aqui Davi, ele encerra, no caso, os seus escritos, mostrando exatamente, engrandecendo a Deus, reconhecendo a Deus como Deus de Jacó, como Deus da sua vida. O subtópico 2 e último, o Davi inspirado. Davi esclarece que as palavras que pronunciara têm sua fonte em Deus, como já falamos. Ele deixa claro nos versículos 3 e 4 que brevemente o governador ideal chegará, que era o Messias, que era o ungido, aquele que haveria de ter um reino perpétuo. Ele irá atuar com justiça, esse reino que virá, atuará com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes benefícios ao povo. O rei diz assim porque tinha consciência de que ele havia falhado na justiça, mas esse rei não falharia. Aí ele está dizendo que esse rei, ele andaria na justiça, no temor do Senhor. Mesmo diante de suas falhas, Davi sabia que Deus tinha estabelecido com ele um concerto, de modo que esse justo rei que viria, que seria resultado desse concerto de Deus com Davi, esse justo rei iria sair da sua própria casa, seria um descendente de Davi. Referia-se ele próprio, profeticamente, à chegada do Messias, Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
Então nós temos aqui, aí num caso em Rei, o autor sagrado, nós já lemos, vai registrar que a morte de Davi, o grande rei de Israel, está registrado aí no capítulo 2, verso 10, fala sobre esse rei, que ele morreu no seu leito, e ele dormiu com os seus pais. O texto nos apresenta assim aí no capítulo 2, e 1 Reis 2, verso 10, que ele dormiu com os seus pais. E aqui o comentarista ele coloca aqui de parafraseia dizendo: ele dormiu com os seus pais para acordar na eternidade com Deus, que a recompensa que Davi receberia da parte de Deus, ele estaria para sempre com o Senhor. Então temos aqui esse breve relato sobre os dias de Davi, os dias finais de Davi, quando ele consagra o seu filho como rei. Conclusão: a Bíblia fala dos atos heróicos de Davi, mas não esconde os seus erros e deslizes. Mas o pastorzinho de Belém, como homem segundo o coração de Deus, soube como retornar ao que ungira como rei de Israel. Seus salmos relatam a comunhão profunda e íntima que ele mantinha com o Senhor. E dessa forma, o amado rei finda a sua vida enaltecendo o Deus de Jacó. Então Davi, apesar das suas fraquezas, e a Bíblia não esconde isso, Davi ele finda a sua vida reconhecendo o Deus de Israel, o Deus com o qual ele havia feito um pacto, o Deus que ele havia feito promessa, e que no futuro Deus haveria de cumprir com as promessas de mandar um reino que faria justiça, um reino perfeito. E ele engrandece a Deus, reconhecendo Deus como seu Deus. E aí nós temos então o fim da vida de Davi. Na sua velhice, ele encerra como um homem aí que reconhecendo a soberania de Deus. E também aqui nós encerramos a lição desse trimestre, mostrando lições que nós tivemos a oportunidade de mostrar um pouco sobre o governo divino nas mãos humanas, falando um pouco sobre, no caso, Saul, e mais especificamente sobre o rei Davi, um homem que, apesar das suas falhas, ele tinha um coração voltado para Deus, um coração arrependido, e que foi o homem segundo o coração de Deus, a despeito das suas fraquezas. E nós podemos aprender que quando Deus ele está no controle da nossa vida, nós podemos exercer um governo segundo a vontade de Deus. Mas quando o homem ele se afasta de Deus, ele busca meios para querer chegar ao poder, meios pelos quais Deus não estabeleceu, ele paga um preço muito caro. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero que essas lições tenham sido de grande enriquecimento para cada um de vocês. Eu desejo nesse momento aí um Feliz Natal para cada um de vocês, um resto de ano aí de paz, um resto de 2019 e um feliz 2020, que a bênção de Deus, que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, que nós tenhamos um ano na presença de Deus, um ano debaixo da direção de Deus, cheio da presença divina. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.